Hoje vamos falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aqui em Atos dos Apóstolos, estamos dando sequência àquela série de mensagens sobre o Senhor Jesus e o que aconteceu depois da ressurreição. E é o que está escrito em Atos. Aqui são as primeiras missões da igreja, quando a igreja vai se estabelecer, as primeiras pregações. E é uma coisa muito curiosa em relação a esses primeiros discípulos, é que eles tinham a certeza de que Jesus breve iria voltar naquele tempo. Eles tinham essa certeza absoluta. O próprio apóstolo Paulo vai falar que quando o Senhor voltasse, nós que estamos vivos, quer dizer, ele se incluía. Ele não achava que iria morrer sem ver a volta de Jesus. Eles achavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Eles viram Jesus subir aos céus e eles pensavam que Jesus ia voltar poucos anos depois. E não aconteceu. E hoje, como igreja moderna, milhares de anos depois, nunca Jesus esteve tão perto de voltar. Mas, infelizmente, essa geração não vive como se Jesus fosse voltar. É diferente, tem uma atitude diferente. Embora hoje a gente tenha muito mais informação e muito mais, assim, oportunidade de conhecer a palavra de Deus e de ter liberdade em relação a essa fé, infelizmente não temos o mesmo fervor que essa primeira igreja. Mas podemos aprender muitas coisas. E através do apóstolo Paulo, a gente vai aprender que o cristão ele pode enfrentar muitas dificuldades, mas não pode perder o ânimo. Amém, povo de Deus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 1, não tem primeiro nada aqui, é só Atos mesmo. Nós lemos assim: lemos assim aqui na palavra: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão e Lúcio e Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Havia ali uns homens de Deus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém, povo de Deus? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa palavra e vamos ver aqui como foram essas primeiras viagens do apóstolo Paulo. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa cada vida que está aqui, que essa pessoa venha a ser edificada por esta palavra, venha a ser muito abençoada no nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo começou o seu ministério com oração e jejum e guiado pelo Espírito Santo. Isso por si só já é muito, muito importante, porque muitas pessoas fazem as coisas para Deus, mas nem oram, nem jejuam, nem buscam a direção do Espírito Santo.
E aqui eles fizeram tudo da maneira como deve ser. E Paulo, junto com Barnabé, nessa primeira viagem, foi levando a palavra, foi ensinando, muita gente foi se convertendo. E houve uma terrível perseguição, ao ponto de eles pegarem o apóstolo Paulo, eles perseguiram o apóstolo Paulo, as cidades que ele ia passando, as pessoas iam se convertendo, e os judeus ficaram furiosos, porque as pessoas saíam da antiga aliança e vinham para a nova aliança. E os judeus ficaram irritados, furiosos. O que eles fizeram? Pegaram o apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária dele, levaram para fora, levaram para fora da cidade e o apedrejaram de uma tal maneira que as pessoas olhavam para Paulo e pensavam, morreu, já era, porque Paulo ficou arrebentado, muito feio, e perdeu a consciência, e perdeu muito sangue, e quem olhava pensava que ele tinha morrido. Só que ele não morreu. No outro dia, já estava de pé, fazendo a obra de Deus. E o que é que Paulo vai fazer? É interessante o texto que o texto fala que os perseguidores vinham de determinadas cidades. O que é que Paulo vai fazer? Vai fugir dos perseguidores? Não. Ele vai voltar para aquelas cidades para pregar o evangelho para aquele povo e para fortalecer aquela igreja. Atos 14, versículo de número 19. Só para você ter uma ideia do nível de perseguição, de luta, que era pregar naqueles dias. Paulo aqui tinha tudo para desistir. Quem foi que levou Paulo para fazer a obra? Quem foi? O Espírito Santo. Foi através de quê? Oração e o que foi que Paulo ganhou? Foi apedrejado. Aconteceu com ele o que aconteceu com Estevão, só que ele sobreviveu. A hora de Estevão tinha chegado. Na verdade, Estevão foi até mais abençoado, porque Estevão descansou. Eu acho que quando Paulo acordou foi uma decepção. Não morri ainda? Ainda tem mais coisa para passar pelo Evangelho? E ali ele continuou a sua pregação e ele não desistiu. E a gente lê uma coisa interessante aqui. Atos 14, versículo 19. Diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que são lugares aonde ele já tinha pregado o Evangelho. E tinha ali começado igrejas do Senhor Jesus. Que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E depois, para onde ele foi? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, aqui vem o outro lugar, Icônio e Antioquia. Os perseguidores vieram de onde? De Icônio e de Antioquia, é assim que se fala. Os perseguidores vieram desse lugar. Mesmo assim, ele não ficou com medo de voltar lá, porque ele sabia que a sua vida estava guardada em Deus. Ele podia dizer, jamais que eu vou voltar lá. Esse povo tentou me matar. Esses judeus aí me apedrejaram, eu vou fazer o que lá? Ele podia ficar traumatizado, ele podia ficar amargurado, ele podia parar ali, mas ele não parou, porque a força do apóstolo Paulo estava na presença do Espírito Santo de Deus. E ele voltou para orar por aquela cidade com amor e continuou anunciando o evangelho ali. Mesmo assim é você, talvez você faça as coisas para Deus da maneira certa. Você é apedrejado, você é perseguido, você é dado como morto,
Mas naquele momento que todo mundo achava que era o fim, então você vai surgir com a palavra de amor, porque as nossas armas são essas: a palavra de Deus, a perseverança e o Espírito Santo em nosso coração. O apóstolo Paulo, então, algum tempo depois, vai fazer a sua segunda viagem missionária. Vamos aqui antecipar um pouquinho a história. Capítulo de número 16, segunda viagem de Paulo. Paulo começa a andar por ali, por aquela região, e vai acontecer uma coisa muito interessante. Agora não está viajando com Barnabé, agora o companheiro de viagem é outro, é Silas. E quando eles chegam numa cidade, o Espírito Santo diz: não é para pregar aqui, vá mais para frente. Tá certo, Senhor. Aí eles chegam em uma outra determinada cidade, bem lá na frente. Agora vamos começar um trabalho. Aí o Senhor Jesus diz: não, Paulo, é mais para frente um pouquinho. Não anuncia aí não, é mais para frente. Só que a terra estava acabando. E só tinha mais uma cidade, que era uma cidade na praia, chamada Troade. Chegando ali, ia para onde mais? Não tinha mais para onde ir. Tinha um mar. E quando ele chegou lá, que parecia ser o fim da linha, ele foi dormir na praia, não sabia os planos de Deus, não sabia a direção que iria tomar, porque o caminho tinha acabado. Então ele foi dormir, até que apareceu em sonho uma visão de um homem da Macedônia. E isso é muito importante, porque a Macedônia é do outro lado, é na Grécia. É um outro país, é um outro lugar completamente diferente. E era um lugar onde havia muita idolatria. Se você observar bem, os gregos, eles têm milhares e milhares de deuses. E se você vê as faculdades hoje, todas elas, a grande maioria, tem como símbolo um deus grego. E aquele deus grego, na verdade, é um demônio, minha gente. São demônios. E você vê que até hoje é assim. A cultura grega é uma cultura perversa. Então Paulo, ele vai ser direcionado para pregar naquele lugar, naquele ambiente, naquele lugar hostil. E foi o que ele fez. Ele viajou para aquele lugar. E o que é que aconteceu com Paulo? Começou a pregar o evangelho. E porque pregou o evangelho, através da sua vida alguém foi liberto de um demônio, foi preso. Versículo, capítulo de número 15. Aí o Paulo começou a pregar naquele lugar. O que é que o Paulo ganhou? Cadeia. Capítulo 16. E aqui vem os perseguidores mais uma vez. E o versículo de número 22. E aqui com certeza é a parte, uma das partes mais importantes da vida do apóstolo Paulo. Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Aquele já está na Macedônia. Aquele já viajou, ele foi fazer a vontade de Deus. E o que aconteceu com ele? E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Veja só o que é que o Paulo ganhou por fazer a vontade de Deus. Por obedecer quem, minha gente? O Espírito Santo. Vara, pedra, vai ser preso. Quem olha para ele diz assim: esse homem aí é um infeliz. Esse homem, com certeza, Deus não está na vida dele, não. Mas estava. E ele estava ali passando por tudo aquilo. E havendo-lhes dado muito açoites, versículo 23, os lançaram aonde? Na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem,
os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E olhando para Paulo, a gente podia pensar, esse homem é um amargurado. Esse homem passou por tanta coisa, foi apedrejado na primeira viagem. Na segunda viagem, agora está preso. Esse homem tem muita mágoa no coração. A luta que ele passa tornou esse homem um homem muito infeliz. E é justamente o contrário. Porque ele tinha em sua vida o Espírito Santo de Deus. E naquela situação que quem olhava dizia, ele está derrotado. É ali que ele vai louvar a Deus e dar um lindo testemunho para o Senhor Jesus. Porque é na luta que a gente mostra a confiança que temos em Deus. É na luta que a gente mostra o nosso melhor louvor a Deus, e as pessoas ao nosso redor às vezes nem entendem, mas é nesse momento que Deus é glorificado em nossa vida. Versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, diga glória a Deus, e cantavam hinos a Deus. E o que acontecia? Os outros presos escutavam. Eles estavam ali louvando a Deus, e os presos ouvindo. Ninguém entendia por que aqueles homens estavam louvando, mas eles estavam ali, com o coração agradecido. A perna estava presa no tronco, mas o coração estava livre em Cristo Jesus. As circunstâncias não fez com que eles perdessem a fé. A circunstância, a luta, a situação não pode fazer você perder a fé. Você tem que continuar louvando a Deus. Não desistir de Deus por qualquer coisinha, por qualquer probleminha. Porque imagina o que Paulo passou nessas viagens aqui missionárias. Foi uma luta grande, minha gente. Não se compara a nada que a gente passe hoje. E por qualquer coisa as pessoas querem desistir de tudo, desistir de Deus, desistir da igreja, desistir de servir a Deus, ser um desigrejado. Vou servir a Deus em casa. Não é assim que funciona. Você deve perseverar e insistir no nome do Senhor Jesus. Paulo e Silas ali louvando a Deus. O que é que vai acontecer? Versículo 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, porque mesmo com o seu corpo cheio de dor, ele louvava a Deus, e Deus do céu disse, não tem como, eu vou responder essa oração e esse louvor. E tocou na terra, e houve um terrível terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, a fundação se moveu, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga glória a Deus. O terremoto veio, e o que aconteceu? Justamente isso aqui, ó. A porta, essa parte aqui ficou torta e não podia mais se fechar. Olha, quando Deus ouve a tua oração e o teu louvor, não tem porta do diabo que fique fechada diante de você. Chega uma hora que todas elas irão se abrir no nome de Jesus. E quando aquilo aconteceu, todo mundo ficou solto de repente. Deus abençoou de uma tal maneira que até quem estava perto de Paulo e Silas foi liberto. Deus vai te abençoar de uma tal maneira que até quem está perto de você vai ser liberto também. E finalmente, o carcereiro, percebendo a situação, versículo 27, e acordando o carcereiro, que era aquele homem macedônio da visão, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Esse carcereiro aqui, na verdade, ele é que estava preso, e o Paulo sempre esteve solto, porque esse carcereiro aparentemente tinha liberdade, mas uma pessoa que quer tirar a própria vida com a espada, essa pessoa está presa. Essa pessoa está entristecida,
essa pessoa está amargurada. Olha só que situação. Paulo é que estava solto aqui, Paulo é que estava liberto, porque ele estava preso somente o corpo, mas a sua alma estava em paz com Deus. Às vezes você passa uma luta, você tem paz naquilo que você passa. E às vezes quem você olha e pensa, essa pessoa está bem, ela tem uma boa vida. O carcereiro tinha uma boa vida, uma boa casa. Ele tinha uma situação muito boa. Quem olhava para Paulo e olhava para o carcereiro pensava, esse Paulo é infeliz. E esse carcereiro aí é feliz, mas é justamente o contrário. Quando a pessoa não tem Deus, ela não é feliz de maneira alguma. Ela é um preso do diabo. Ela é uma pessoa que está ali amarrada, acorrentada com correntes invisíveis. Ela é uma pessoa que por qualquer problema pode tentar tirar a sua própria vida. É uma pessoa que pensa na morte como uma maneira de escapar das dificuldades, porque as dificuldades são enormes e a pessoa não tem força para superá-las. Essa é a vida da pessoa que não tem Deus e não tem fé. Aparentemente está livre, mas está presa. Enquanto você aparentemente está preso a um problema, mas você está livre em Cristo Jesus. Porque você está livre na sua alma, no seu coração, e dentro de você está a presença do Espírito Santo. Veio pedrada, continue pregando. Veio açoite, continue adorando. Foi preso, continue orando, porque o anjo do Senhor vai tocar as portas do cárcere e vai mostrar para o mundo inteiro que Deus está do seu lado. Quando Paulo viu aquela situação, Paulo deu um grito, porque o homem começou a gritar, o carcereiro gritou, né? Ficou desesperado, pegou a espada. Paulo viu e disse, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. E sabe o que é que aconteceu, minha gente? O homem que era preso, de verdade, o carcereiro, que esse realmente era o prisioneiro, esse era também um prisioneiro, vai perguntar para Paulo como ele pode ser liberto. E Paulo vai dizer acerca da salvação. Ele vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, no versículo 31, que é aquela passagem que todo mundo fala, que vem desse momento aqui. É Paulo falando para aquele homem, crê no Senhor Jesus, que você vai deixar de ser um prisioneiro do diabo, e você e a sua casa vai ser salvo. E naquele momento aquele homem recebeu Jesus e toda a sua casa foi salva. Às vezes você pensa, por que eu passo esse problema? Por que eu passo essa luta? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Deus não fica dando muitas explicações. Temos que ter a sensibilidade para confiar nele e obedecer, porque ele sempre faz tudo do jeito perfeito. Amém? Então, quando Paulo viu aquela família sendo salva, agora eu entendi porque eu passei por tudo isso. Porque se não tivesse passado por tudo isso, esse homem não seria alcançado. Amém, povo de Deus? E Deus vai fazer isso também na sua vida, no nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Fique de pé e aplaude mais ao Senhor Jesus. Aplaude mais e diga glória a Deus. O nosso Deus, Ele quer salvar todos. Paulo já estava salvo, minha gente. Se Paulo morresse, já estava salvo. Você passa uma luta, você pensa, é o fim. Minha vida se acabou. E fica triste. Cristão, tudo para ele é mais difícil. Para o crente, tudo para ele é pela fé, é com muito esforço. Crente não tem alívio não, minha gente. É luta depois de luta. Você vê, Paulo teve tempo para descansar? Primeira viagem, apedrejado. Segunda viagem, açoitado e preso.
ainda vai ter uma terceira viagem, que é e depois tem a outra viagem, outras coisas vão acontecer com ele, vai passar até por um naufrágio. Veja que vida cheia de aventuras. O nosso Deus tem isso para a gente, uma vida cheia de emoções. E através da nossa vida, outras pessoas vão conhecer a Cristo. Amém?